Olá, meus caros! Hoje discutiremos uma linguagem, na química, com a qual não estamos muito acostumados, o que podemos chamar de quimiquês. Veremos os cálculos estequiométricos. Será importantíssimo para entendermos a estequiometria, que é o assunto da nossa próxima aula. Bem, sempre que vamos comprar algo, usamos uma figura de medida para nos referir à quantidade daquilo que adquirimos, assim como estimar o volume que representa para nós. Por exemplo, quando compramos um cereal, não o adquirimos por unidades, e sim por peso. No caso dos químicos, quando querem descobrir a quantidade de moléculas em uma amostra, que são infinitamente pequenas, na impossibilidade de pesar o átomo, buscam pela unidade de massa atômica, uma. Isso significa que um átomo de hélio corresponde a 4 uma, ou seja, a sua massa atômica. Olhe na sua tabela periódica o valor que corresponde a A. Antes de continuarmos definindo essas medidas, vamos relembrar alguns símbolos em química que nos ajudarão bastante na compreensão dos novos conceitos. Lembrando que fora da tabela, o símbolo do elemento químico é colocado no centro, X, do lado esquerdo superior a massa atômica, A, e esquerdo inferior o número atômico, Z. Essa orientação segue as normas da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Já na tabela, você deve buscar uma legenda que mostre como estão representadas essas informações. Olhe para o átomo de cloro. Sempre que uma medida é escolhida, é estabelecida outra padrão, para efeito comparativo. O mesmo acontece com a medida da massa de um corpo, comparando-se sua massa com um determinado padrão. Exemplo: se pensarmos em quilograma e se dissermos que uma pessoa pesa 27 quilos, significa dizer que ela pesa 27 vezes mais que o padrão de 1 quilo. E assim por diante, dependendo da proporção do corpo. No slide, imagine que essa pilhazinha de livros pesa 1 quilo. Massa atômica. Para a escolha de um padrão, para a massa de um átomo não foi diferente. Unidade de massa atômica, uma, é a massa de 1/12 do átomo de carbono com o número de massa igual a 12, carbono 12, e que é igual a 1,66 vezes 10 elevado a 24 gramas, o que corresponde aproximadamente à massa de um próton ou de um nêutron, já que o elétron do átomo de carbono é praticamente desprezível. Já vimos em aulas anteriores que o carbono 12 é entre seus isótopos, carbono 13 e carbono 14, mesmo elemento com número de massa diferente e mesmo número de prótons. Massa molar corresponde à massa que contém 6,02 vezes 10 elevado à 23ª entidades, átomos ou moléculas por grama sobre mol ou grama vezes mol elevado a -1. A massa molar de um elemento é a massa de 1 mol de átomos, ou seja, 6,02 vezes 10 elevado à 23ª átomos desse elemento. É numericamente igual sua massa atômica. Exemplo: massa atômica do cloro igual a 35,5 uma. Massa molar do cloro igual a 35,5 mol elevado a -1. Temos praticamente uma alteração de unidade somente, onde massa atômica é representada por U, enquanto massa molar em grama por mol. 1 mol de átomos do elemento cloro, ou seja,
6,02 vezes 10 elevado à 23ª átomos do elemento cloro pesa 35,5 gramas. Vejamos um outro exemplo. A molécula de água. Como calcular a sua massa molar? Conhecendo sua massa atômica, multiplicar o número de átomos pela massa conforme o esquema, o que somará 18 gramas. Dizemos então que 1 mol de água possui 18 gramas, que é igual a 6,02 vezes 10 elevado à 23ª de moléculas. Conclui-se, então, que a molécula de água tem massa igual a 18 uma, portanto, 1,5 vezes maior que a do átomo de carbono 12. Constante de Avogadro é exatamente o valor que usamos até agora para representar o valor encontrado em 1 mol de qualquer substância. Na impossibilidade de pesar o átomo, foi convencionado que 1 mol teria esse valor. Pode ser uma maçã, um minério, um elemento químico, entre outros. É o número de átomos em x gramas de qualquer elemento, sendo x a massa atômica do elemento. Vamos calcular a quantidade de matéria existente em 28 gramas de átomo de nitrogênio. Temos como dado que nitrogênio é igual a 14 gramas por mol. 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado à 23ª, que corresponde à sua massa, por grama ou mol. 1 mol de nitrogênio é igual a 14 gramas por mol. X igual a 28 gramas. Efetuando os cálculos, temos 14 vezes x igual a 1 vezes 28, 14x igual a 28, x igual a 28 sobre 14, x igual a 2 mol. A partir do exemplo anterior, vamos aos exercícios. Exercício 1. FUVEST. A tabela abaixo apresenta um mol em gramas de várias substâncias. Observe. Comparando massas iguais dessas substâncias, a que apresenta maior número de moléculas é: alternativa A, ouro, ácido clorídrico, AB, O3, AC, pentano, D, água, alternativa E. Vamos à resolução. De acordo com a constante de Avogadro, terá maior número de moléculas a substância que tiver a maior quantidade de mols. Considerando que a quantidade de mols pode ser obtida por massa sobre concentração molar, concluímos que em igualdade de massa, M, a substância que tiver menor massa molar, M maiúsculo, terá maior número de moléculas. A que tem menor massa molar é, portanto, a água. Alternativa correta, alternativa E. Exercício 2. Determine o número de moléculas existentes em 160 gramas de hidróxido de sódio, NaOH. Resolução. Temos como NaOH
H igual a 1, O igual a 16, Na igual a 23. Bem, o que você deve fazer é calcular a massa em gramas do NaCl, que soma 40, conforme os dados da sua tabela periódica. Este valor está para 6 vezes 10 elevado à 23ª. Você quer achar o número de moléculas em 160 gramas, portanto, x. Aí é só efetuar os cálculos substituindo os valores. Teremos, então, 40x igual a 960 vezes 10 elevado à 23ª, x igual a 24 vezes 10 elevado à 23ª, x igual a 2,4 vezes 10 elevado à 24ª. Muito bem, meus caros. Finalizamos os conceitos fundamentais para os cálculos estequiométricos. Voltaremos na próxima aula com balanceamento de equações. Até mais!